falou mais quando se tornou presidente em 20 de janeiro. Porque quer ser presidente no mundo todo. Sim. Por enquanto, ele atacou somente 3 países, por enquanto. Essencialmente, ameaçou então México, como você falou, Canadá e China, que, não é à toa, são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que respondem por 40% das importações. Inclusive, ele tem um mercado de um livre comércio mais com o Canadá do que com o México, né, que é o NAFTA, né? Eu ia falar isso. Então, o que ele acusa? Por que ele escolheu esses 3 países atacar, ameaçar? Ele mistura tudo, né? Como você falou. Né? Ele usa essas tarifas alfandegárias como qualquer instrumento para invadir a Groenlândia, né? Para tornar Canadá o 52º estado. Segundo, sim. Então, mas o que ele acusou realmente esses 3 países de não fazerem o suficiente para combater o tráfico de fentanil. O que o fentanil lembra essa nova droga opiácea usado para fins normalmente médicos, mas cujo uso é desviado como droga. Bom, verdade que a substância vem da China, e ela é transformada na Colômbia, no México, etc., em fentanil, em droga, mas, por exemplo, o Canadá, coitado, tem quase nada a ver com essa epidemia de morte catastrófica nos Estados Unidos com essa droga terrível. Trump acusa também esses 3 países, pelo menos México e Canadá, de não impedirem a imigração ilegal para os Estados Unidos. Também critica esses 2 países de continuar a comprar componentes chineses na fabricação destinada aos Estados Unidos. Então, foi tudo isso. Ele teve a posse dele 20 de janeiro e já assinou esses decretos, e dia 31 de janeiro, essa sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, anunciou que as tarifas de Donald Trump sobre os produtos desses 3 países deveriam entrar em vigor no dia seguinte. Ele ameaçou também, filho, cuidado, a Europa vai chegar daqui a pouco. A União Europeia trata os Estados Unidos muito mal. Vamos lá. No sábado, a introdução de tarifas de 25% contra seus vizinhos, Canadá e México, e somente 10% contra Pequim, porque ameaçou durante a campanha de aumentar de 60%. Mas eu acho que a realidade fez que ele entendeu que aumentar 60% ia ser difícil lutar contra a inflação. Ele foi eleito para lutar contra a inflação. Então, se ele aumentar de 60% os produtos chineses, claramente a inflação vai explodir. Então, o presidente confirmou esse aumento das tarifas alfandegárias. O problema, sem dar noção, nós não sabemos qual é o escopo das tarifas direcionadas, como há 7, 8 anos atrás, ou generalizadas. Qual é a ferramenta legal que ele vai usar para justificar a decisão? A medida poderia abrir as portas para recursos legais, tanto dos estados envolvidos quanto das empresas americanas afetadas pela decisão, né? E de acordo com os procedimentos de solução de controvérsias que são previstos no acordo, você falou NAFTA, né? O acordo entre Canadá, Estados Unidos e México, né? Existe. Então, nós não sabemos muita coisa. Dia 2 de fevereiro, domingo, já há um tempo, mas já o Canadá começou a anunciar um plano de 1,3 bilhão de dólares canadenses para a fronteira,
que vai incluir a implantação de novos helicópteros, novas tecnologias e mais pessoal. E, no total, segundo o Julien Trudeau, que o ministro, coitado de Canadá, o seu premier-ministro acabou de Ele acabou de apresentar. assumir, né? Porque o antigo saiu, que pediu demissão e esse assumiu agora, né? Ele contestado pelo partido, então pediu demissão. Então, eles estão em Isso. crise política. Então, tá dupla crise para o Canadá. Mas ele já começou, então, a tentar. Ele falou que ele ia tomar decisão de retaliação, significa aumentar também sobre os produtos americanos uma taxa maior, porém já começou a negociar e aceitar proteger melhor sua fronteira. Segunda-feira, a província canadense de Ontário, que é o coração econômico do Canadá, anunciou que estava banindo as empresas americanas dos contratos públicos. Uhum. Então é isso, nós estamos no, nessa o guerra. toma lá da cá, né? Né? O que, segundo os cálculos dos canadenses, do ministro, as empresas americanas poderiam perder dezenas de bilhões de dólares em novas receitas. Também o ministro cancelou um contrato de um valor de 100 milhões de dólares canadenses, mais ou menos 60 milhões de euros, com a Starlink, a empresa de quem? De quem é a Starlink? De Elon Musk. Elon Musk. Então, você vê que o braço direito de Trump. Você realmente tem a impressão que Donald Trump e o verdadeiro vice-presidente Elon Musk, o aliado próximo do presidente americano agora, ia perder esse contrato. Né? Então, eles tomam medidas sem refletir, né? Às vezes dá essa impressão. Então, teve já essa reação. No mesmo dia, que foi um dia maluco, começou um tipo de crash nos Estados Unidos. Né? Você falou, a Cláudia, esqueci o nome, a presidente americana, ela também começou a negociar, Sheinbaum, falou que ela ia também adotar algumas medidas para evitar a migração via seu território, que ia lutar melhor contra esse tráfico de droga, por exemplo, mas o que aconteceu que no dia 3, Wall Street começou a reagir. O mercado financeiro, o discurso é bonito, mas quando o mercado financeiro reage, né, que bate no bolso mesmo da galera, até porque nos Estados Unidos eles têm uma política de operação em bolsa de valores, e até crianças compram ações em bolsa e tal. Então, quando o mercado financeiro, a bolsa começa a se movimentar no sentido contrário, as políticas mesmo, ainda que internacionais, econômicas, aí a coisa muda de figura, né? Exatamente. Então, Wall Street, o mercado começou a entrar em pânico, realmente em pânico. E isso seria muito ruim para a economia estadunidense. Então, você vê o efeito perverso. Então, tanto que Donald Trump recuou. E, finalmente, no mesmo dia ou dia seguinte, ele suspendeu por um mês a introdução. Um mês que vai virar 2, 3, né? É isso. Então, foi uma reviravolta abrupta do presidente dos Estados Unidos, né? Sob a pressão de quem? De Wall Street, do dinheiro. Né? Então, quem vai ser afetado, né? O que a gente disse, não é uma questão de um setor que está pedindo, eu estou afogado, cria uma barreira aqui porque eu preciso de um fôlego. Não, foi generalizado.
Exatamente. Então, afetou todo Ninguém mundo. entendeu porque, enquanto ele estava em negociação com o Canadá e México, Ele decidiu. ele adotou esses decretos radicais, violando o acordo que ele mesmo negociou 8 anos atrás, porque o NAFTA, né, era um acordo adotado pelos 3 estados, né, vizinhos, né, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, se usa a sigla em inglês, foi assinada em 92 e entrou em vigor em 94. E qual era um objetivo? Era a criação de uma zona de livre comércio no subcontinente norte-americano, mediante a redução gradual das barreiras tarifárias. E o resultado foi o quê? Uma intensificação do comércio e da troca de investimento entre os países da América do Norte, levando ao crescimento de suas economias nacionais. Então, verdade que o México se aproveitou bastante desse acordo, mas o que nós não podemos esquecer, que Donald Trump esqueceu, que os Estados Unidos não gostam, você falou, de blocos regionais. Ele gosta de negociar de maneira bilateral, porque é mais Ele fácil. gosta dele, né? Eles gostam dele mesmo. Ele não gosta de bloco regional, porque um bloco regional como a União Europeia está em posição de resistir. Sim. Porque se a União Europeia aumenta as taxas aduaneiras nas mercadorias norte-americanas, vai criar muitos problemas para os Estados Unidos também. Então, o que temos que saber é que, por exemplo, ofereceu condições mais benéficas, privilegiadas para o México o quê? Não entrar no Mercosul. Né? Os presidentes anteriores sempre tentaram impedir a criação de um bloco sul-americano forte, tipo o Mercosul. Como? Tá? Oferecendo relações bilaterais mais benéficas, sob a condição de abandonar de ser membro do Mercosul. Tanto que quando em 2016, né, 17, o Trump começou a querer não respeitar esse NAFTA. Eu lembro que o México, pela primeira vez, começou a se aproximar do Brasil, né, da Colômbia, dos seus outros países da América do Sul, dizendo que não podia depender tanto dos Estados Unidos. Né? Mas depois, o que aconteceu? O acordo foi renegociado pelo Trump em 2017 e 2018, porque esse acordo sofreu inúmeras críticas por talvez privilegiar demais México e o Canadá, e em 2020 finalmente foi adotado o USMCA, o USMCA, o Acordo Canadá, Estados Unidos, México. Então, isso que foi uma surpresa. Acho que Wall Street, ninguém acreditava que ele ia violar o próprio acordo que ele mesmo negociou alguns anos atrás. Você falou aí que os Estados Unidos fazem acordo para evitar que os países entrem em outros acordos. Recentemente, agora final de janeiro, pesquisei aqui, dia 22 de janeiro, os Estados Unidos fez uma proposta para a Argentina de, através de um livre acordo, um acordo bilateral de livre comércio entre a Argentina e os Estados Unidos, só que a condição é que a Argentina saísse do Mercosul. A Argentina estava aí discutindo, e aí quando veio a sobretaxa a taxa do México, a gente falou, não, melhor ficar aqui, não quero esse acordo porque os Estados Unidos não é um país de confiança, né? Porque ele atrai para que todo mundo faça acordo com ele e não com outros, porque ele quer ser realmente o centro, ele quer voltar a ser o centro, que hoje ele já perdeu. Ele era o centro, perdeu o centro numa bipolaridade com a Rússia, na Guerra Fria, se a gente for voltar aí. Depois voltou a ser o centro e agora que ele descobriu que não é mais o centro, porque eu acho que a China já é o centro há muito tempo, que ele já deixou de ser o centro para a China e agora ele quer retomar esse centro. Então ele está tentando atrair que as pessoas
São acordos bilaterais para não fazerem um acordo com outro, tanto que chegou a ameaçar até os BRICS, se os BRICS mudassem a moeda, que não fosse mais o dólar. E está atacando para todo lado mesmo, né? E aí, uma perguntinha que eu queria fazer para você é qual o papel da OMC no meio dessa disputa? A gente sabe que tem a ONU, tem um papel, inclusive a OMC é um braço da ONU para o mercado com comércio internacional, mundial, comércio mundial, e que vem dos GATTs, que vem dos acordos. Vem dos GATTs nunca deu muito certo, porque nunca chegou a uma política alfandegária, né? Então, os GATTs que não deram certo, mas tem a OMC, e vira e mexe, ele vem, ele se interfere. Qual o papel da OMC nessa disputa toda? Que eu acho que muita gente não entende como é que é a OMC. Para que serve a OMC, já que ela não serve para nada? Assim, já perguntando e respondendo. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela é a sucessora de uma ONG que foi criada em 1944, que era, me ajude, tinha o FMI, Banco Mundial, e estou com um branco, só conheço essa. Qual foi a antecessora? Foi... Da OMC, o GATT, não, o GATT... O GATT, né? Foi o GATT, que foi criado junto em 1944, antes, quase no final da Segunda Guerra Mundial, para... Era um grupo geral de tarifas, de comércio, para discutir essas questões de comércio. E a Organização Mundial do Comércio é um órgão de cunho liberal, né, e que visa justamente abrir ao máximo essas fronteiras, né, prega o livre comércio e visa lutar contra essas medidas que nós falamos no início, ou que diretamente ou indiretamente vão criar freios a esse livre comércio. O problema é que, então, seu papel, e aliás tem um centro de resolução das controvérsias. Então, primeiro, qual é o papel da OMC? É tentar conseguir, normalmente, acordos bilaterais entre os estados, né, para ver como abrir essas fronteiras e suprir pouco a pouco essas taxas alfandegárias, essas barreiras. O segundo papel é controlar a boa aplicação, o respeito desses acordos de livre comércio. O problema na diálise é que estamos em crise da governança global. Você vê que acabou, Donald Trump de novo saiu do Acordo de Paris, né, sobre a mudança climática, saiu da Organização Mundial da Saúde. Sim, também. Ele não acredita nas relações multilaterais.